Nesse módulo eu quero falar para você que existem 3 níveis de prosperidade no pensamento judaico. Um deles é chamado de Parnassá, que a palavra significa, na verdade, sustento. O segundo é chamado de Ashirut, que é riqueza. E, finalmente, existe um terceiro nível, que ele é chamado de Brachá, que é bênção. Então, na verdade, eles não são apenas categorias econômicas. Na verdade, são dimensões espirituais que refletem a sua relação com a matéria, com o dinheiro e com o Criador. E você vai ter que entender algo. No hebraico, o hebraico bíblico, cada palavra tem um significado muito grande. Então a etimologia dessas palavras, ela revela significados muito profundos e faz uma conexão muito grande entre como é que a gente tem que encarar esse tema da prosperidade nesses 3 níveis, nessas 3 dimensões. Então vamos começar pelo primeiro nível, que é o nível da Parnassá. Parnassá, que eu falei como sustento. A palavra Parnassá em hebraico, ela vem da raiz Parnas. Significa sustentar, alimentar. E aqui há uma ênfase que o sustento ele é um processo contínuo, que ele, na verdade, ele combina o esforço humano com a assistência divina. Então, o primeiro lado é esse. Existe um lado que ele é o básico. Você precisa do sustento e para ter o sustento, você vai fazer a sua estadlut, como eu já trouxe, tá? Num dos módulos, você vai fazer o seu esforço, mas esse esforço, ele vai estar alinhado de uma forma correta com a vontade de Deus. Muito bem. Quando a pessoa entende e aplica muito bem o primeiro nível, a primeira dimensão da Parnassá, a gente está pronto para entender melhor agora o segundo nível, que é o nível da Ashirut, que significa, vem da palavra Osher, que é riqueza, mas agora preste atenção. A palavra Ashirut, a raiz, as letras que formam, elas formam a palavra Esser, que significa 10 em hebraico. Existe um significado místico do número 10, porque ele representa plenitude. Ele, na verdade, representa uma posse tangível de bens materiais. Porque você tinha as unidades e essas unidades, elas se completaram e chegaram até o 10. Então, num nível místico, a ideia da Ashirut, da riqueza, é algo que ela é construída número por número. Você estava no 1, você foi para o 2, você foi para o 3, você consegue fazer um crescimento que ele é muito organizado, ele é gradual, ele faz muito sentido até que você sai das unidades e você começa a primeira dezena, você chega no Esser. Então, por isso é que, de acordo com os ensinamentos judaicos, a riqueza, ela é um estágio material com uma abundância tangível, que você pode chegar lá. Ela está ao seu alcance. Muito bem. O terceiro nível que a gente trouxe é o nível da Brachá. Que Brachá, por um lado, significa a bênção. Só que a palavra Brachá, ela, por um lado, ela vem do radical Berer. Berer é o seu joelho. Então, a Brachá, a bênção que você vai ter com o seu dinheiro, com a sua prosperidade, tem a ver com isso que você vai ser submisso à vontade de Deus. Você não vai deixar você pensar que agora que você chegou num nível muito bom de dinheiro, você é o seu próprio Deus, você não precisa de Deus. Muito pelo contrário, você quer administrar corretamente a sua parnassá, o seu sustento, a sua riqueza, então você tem que transformar que o seu mundo material te traga bênção. Então, a primeira ideia da bênção é, não se esqueça que isso, você fez o seu esforço, mas você tem um Deus em cima de você, tá? Isso é a primeira coisa. Só que tem um segundo significado que ele é fantástico, ele é muito importante de você entender, que a palavra brachá, ela também significa
acréscimo. Ela significa que, na verdade, você está multiplicando aquilo que você recebeu. E você já está entendendo que cada um desses níveis, ele envolve um trabalho na sua vida prática, na sua vida profissional. A verdadeira bênção, a verdadeira brachá, ela é vista que ela, na verdade, ela é algo que está se expandindo na sua vida, que ela está se perpetuando no mundo. Esse é um nível de brachá. Muito bem, então a gente trouxe essas 3 dimensões espirituais. Agora eu quero trabalhar um pouquinho melhor cada uma delas para que fique mais claro. Até agora eu trouxe um pouco da etimologia e através dessa etimologia eu tentei te passar um pouco do conhecimento. Agora vamos tentar explicar um pouquinho melhor cada um. Então, o primeiro nível que a gente falou, Parnassá, é o sustento necessário para a sua vida, para você, para a sua família, que ele é obtido pelo meio do seu esforço e da sua conexão divina, a intervenção divina na sua vida. Muito bem. Eu quero te trazer sobre isso um versículo que ele está em Deuteronômio 11:14. Lá está escrito assim, que Deus ele promete que eu darei a chuva da vossa terra no seu tempo certo, a chuva da primeira e da última estação, para que você possa recolher o seu trigo, o seu vinho e o seu azeite. O que está mostrando aqui esse versículo, que ele é muito famoso para o povo judeu? Ele mostra que o seu sustento, na verdade, ele depende disso. Existe a parte do homem e existe uma bênção de Deus. Existe o que o homem trabalhou no campo, mas sem a chuva que vem lá de cima, nada vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo disso no mundo moderno. Existe um homem chamado Sam Walton. Ele foi o fundador da Walmart. Então, o que ele fez? Ele começou com uma única loja e ele acabou construindo um império do varejo, que todo mundo ouviu falar, tá? E ele sempre atribuiu o seu sucesso aos valores de trabalho duro, à integridade e compromisso com a comunidade onde ele vivia. Então, a visão empresarial, ela refletia exatamente o conceito que a gente está falando de Parnassá, que é um sustento que não é só para ele mesmo, tá? Na verdade, vai influenciar outras pessoas. Então, ele vai acreditar no trabalho duro, ele vai acreditar naquilo que ele tem que fazer, mas ele entende que ele teve uma conexão com Deus. Então, esse é o primeiro nível. Você vai plantar, você vai se esforçar, mas você sabe que você vai precisar da chuva, daquela parte que vem de Deus. Não é que você está esperando um maná cair dos céus e você não fez nada. Não. Então, o primeiro nível é o nível da Parnassá, onde você vai fazer um esforço inteligente e vai esperar também, vamos falar agora, a sociedade que você está fazendo com Deus. Então, esse é o primeiro nível que você tem que se conscientizar sobre ele. O segundo nível, já é o nível, a dimensão da Ashirut, que ele se refere a uma posse material concreta, a uma capacidade de você administrar riquezas. É diferente, tá? De você simplesmente estar buscando acúmulo de dinheiro. Por quê? Porque a verdadeira riqueza, a verdadeira Ashirut, ela envolve que você vai usar a sua riqueza com sabedoria e responsabilidade. O Talmud, ele ensina que a verdadeira riqueza pertence àquela pessoa que compreende a sabedoria e a aplica corretamente. É uma pessoa, então, que ela está recebendo algo muito, muito poderoso de Deus e ela está trazendo isso de uma forma que ela consegue, com sabedoria, administrar isso de uma forma muito boa. Existe um judeu que ele é muito famoso no mundo judaico, pelo menos, eu não sei no mundo quanto ele é famoso, que ele se chama Lev Leviov. Esse Lev Leviov, tá? Ele é um empresário que ele construiu um império na indústria de diamantes. Só que muito dos bens que ele tem, ele
utiliza eles para a construção de escolas, ele faz isso para instituições comunitárias, vários tipos de necessidades, não só da comunidade dele, tá? Mundial, quando ele vê algo que toca forte o coração dele, ele não hesita em utilizar a ashirut dele, a riqueza dele para isso, tá? Então, a lição da ashirut, a lição da riqueza, é que riqueza ela não é um fim em si mesmo. Na verdade, a riqueza é uma ferramenta que você vai usar para mudar a realidade, tornar a realidade desse mundo melhor e proporcionar um crescimento sustentável. O que eu quero te explicar aqui é o seguinte: a riqueza, se a gente entende que Deus está no nosso mundo e Deus ele tem uma abundância para te dar, Ele quer te dar, mas você tem que estar preparado para essa riqueza. Como eu já trouxe anteriormente, o rei Salomão ele fala que às vezes existe uma riqueza guardada para o seu dono, para o seu mal. Então, às vezes, a riqueza que a pessoa está tão esperando vai ser ruim para ela. Então Deus prefere não dar prosperidade, não dar riqueza. Quando você entende que você pode construir a sua riqueza através do primeiro passo da Parnassá e você fez cada unidade, mas você entendeu qual o conceito que está por trás da riqueza, que na verdade ela foi dada para você, não somente para você chegar ao número 10, a você chegar ao Esser, mas você tentar fazer o mundo, pelo menos o seu mundo à sua volta, chegar a um Esser ou próximo de tirar uma nota 10, então Deus está pronto para te dar a riqueza. Você fez o seu esforço, você começou com a sua Parnassá e você vai para o segundo nível, que é o nível da ashirut. Finalmente, a terceira dimensão é a brachá. A brachá, ela transcende os dois níveis anteriores. O Zohar, o principal livro da Kabbalah, como a gente já trouxe, o livro do esplendor, ele ensina que bênção não está na quantidade. Bênção está na qualidade daquilo que você recebe. Tá? A gente trouxe aqui a palavra brachá, bênção, ela está ligada com o conceito de acréscimo e multiplicação. Então, você entende que, na verdade, você vai estar num processo contínuo de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento. Você vai ter que ter aquele fogo interno de entender que você não simplesmente chegou numa ashirut, você chegou em algo muito bonito, mas você vai ver a vida como constantes desafios divinos no ponto pessoal, a nível profissional e a nível espiritual. A gente tem um rabino aqui em Israel que ele é chamado o Rabino Grossman. Esse rabino, ele sem nenhuma riqueza própria, ele mobilizou recursos para ajudar crianças órfãs. Ele construiu escolas, ele transformou comunidades inteiras. Na verdade, ele transformou uma cidade inteira de Israel, que era conhecida como uma cidade, tá? No começo de Israel, nos anos 60, 70, como uma cidade que acabavam tendo muitas pessoas muito problemáticas, numa das cidades mais lindas e prósperas em Israel. Então ele entendeu que brachá, bênção, não é simplesmente você possuir bens. É, na verdade, um canal de expansão e transmissão de prosperidade para você, para sua família e para outras pessoas. A gente aprende aqui uma lição muito poderosa, que, na verdade, a verdadeira prosperidade, ela não é que você simplesmente tenha o seu sustento, a sua Parnassá, e nem que você chegue à ashirut, porque a ashirut, a riqueza, ela envolve algo estático. Eu cheguei lá e parei. Então, imagina só uma pessoa que é rica, tá bom, ela ganhou 100 milhões de reais, um sonho. Aí você fala, então não preciso de mais nada. Na visão divina você está errado. Você tem que chegar num terceiro nível. E às vezes, quando você não quer chegar no nível da brachá, o nível da bênção, então não vale a pena para Deus te dar a riqueza. Porque Ele vai falar, você está parando na vida, você não está se desenvolvendo, você não quer melhorar a você mesmo, a sua família, você não está refinando o mundo, você não está melhorando
tudo que tem à sua volta. Então, no judaísmo, são 3 níveis. E, na verdade, esses 3 níveis eles estão intimamente ligados. A riqueza, ela vem só depois da Parnassá. Mas a riqueza não é o objetivo. Ela tem que chegar até a Brachá. Então, isso é muito importante da gente entender. Isso lembra mais um versículo do Deuteronômio 8,18 que eu já trouxe anteriormente, mas ele é muito poderoso. Então, lembra-se do Eterno, o seu Deus, pois é Ele quem te dá a força para obter riqueza, tá? Então você vai entender que essa prosperidade judaica, ela não está naquilo somente que você possui. Ela está ligada com uma força interna que Deus quer que você desenvolva para você cumprir uma missão sagrada no mundo. Esses 3 níveis, eles, como eu falei, são os 3 níveis que levam a pessoa a ser próspera e ter essa conexão divina para a prosperidade total. No final das contas, é a pessoa que ela chegou num sustento e ela conseguiu uma abundância e ela transformou essa abundância numa grande bênção, mas nunca em algo estático, sempre melhorando, sempre crescendo e sempre mais próximo do Criador.